Quando alguém é diagnosticado com pressão alta, o conselho é quase automático: corte o sal. E isso soa razoável. Quer dizer, é simples e parece fácil de colocar em prática. Mas aqui está o problema. Para muitas pessoas, esse conselho é, na melhor das hipóteses, incompleto, e na pior das hipóteses, leva-as a uma direção completamente errada. E não porque o sal seja irrelevante, não é, mas porque o sal é apenas uma pequena parte de um problema muito maior. Portanto, quando se foca apenas no sal ou no sódio, ignora os verdadeiros impulsionadores da razão pela qual a pressão arterial subiu em primeiro lugar. Portanto, neste vídeo quero guiá-lo pelas verdadeiras causas da pressão alta que frequentemente são negligenciadas. E estas são as coisas sobre as quais pode realmente agir hoje. E, em muitos casos, uma vez que as corrija a sua pressão arterial, baixará rapidamente sem quaisquer medicamentos. Então, o que vamos falar é sobre deficiências nutricionais, fatores metabólicos e impulsionadores hormonais que causam pressão alta. Porque uma vez que entende essas forças motrizes frequentemente ignoradas, verá porque o conselho habitual de tamanho único nunca chega à causa raiz do problema. Quero dizer, é por isso que tantas pessoas acabam com uma condição crónica e são forçadas a tomar medicamentos a longo prazo. Então, primeiro vamos analisar porque focar no sal ou no sódio muitas vezes não é suficiente ou é completamente enganador. A forma como isso funciona é que o sódio aumenta a pressão arterial ao puxar água para a corrente sanguínea e isso, por sua vez, aumenta o volume de sangue, o que pode então aumentar a pressão arterial dentro das suas artérias. Portanto, essa parte é verdade. Mas o que raramente é explicado é o que acontece a seguir num corpo saudável se os seus rins estiverem a funcionar bem. Bem, eles sentem esse aumento na pressão arterial quase imediatamente e, em resposta, excretam o excesso de sódio e o excesso de água através da urina e, à medida que esse volume em excesso diminui a pressão arterial, volta a baixar com ele. E este mecanismo funciona notavelmente bem em indivíduos saudáveis. É por isso que muitas pessoas podem comer sal ou comer alimentos com alto teor de sódio sem desenvolver pressão alta. E é por isso que existe uma variabilidade tão grande na sensibilidade ao sal de pessoa para pessoa. Algumas pessoas são muito sensíveis ao sal e outras quase não respondem. Portanto, quando a pressão arterial permanece alta, mesmo depois de reduzir o sódio bem, isso diz-lhe algo importante. O problema não é então o sódio que está a comer. O problema é como o seu corpo está a processar. E é aqui que as verdadeiras causas da pressão alta começam a aparecer. E uma das primeiras coisas que observo é o magnésio. O magnésio desempenha um papel absolutamente crítico na regulação da pressão arterial. Portanto, o magnésio aumenta o óxido nítrico e a prostaciclina, e ambas as coisas ajudam a relaxar e a dilatar os vasos sanguíneos. Então, quando o magnésio está abaixo, os vasos sanguíneos permanecem mais contraídos do que deveriam. E isso torna mais difícil o movimento do sangue. Portanto, é isso que faz a sua pressão arterial subir. E a razão pela qual enfatizo o magnésio é porque o baixo nível de magnésio é muito comum. Algumas estimativas dizem que quase metade da população portuguesa não obtém magnésio suficiente através da sua dieta. E vemos isso também em dados observacionais. Há uma meta-análise de 22 estudos que descobriu que pessoas com níveis mais baixos de magnésio tinham maiores probabilidades de ter pressão alta. E quanto menor o magnésio, maior o risco. Então, porque tantas pessoas são deficientes em magnésio de repente? Bem grande parte disso é a comida que comemos. Portanto, estamos a falar de grãos refinados, alimentos açucarados e alimentos processados. Faltam a esses alimentos muitos minerais essenciais, incluindo o magnésio. E comer muito açúcar também faz com que o seu corpo perca magnésio na urina, o que torna o problema ainda pior. E mesmo que obtenha magnésio suficiente através da sua dieta no papel, ainda pode não estar a obter o suficiente. E isso acontece porque a agricultura moderna muitas vezes extrai os minerais do solo mais rápido do que eles estão a ser repostos. Portanto, a comida parece a mesma, mas tem menos magnésio do que tinha há apenas algumas décadas. Então, a forma como eu abordaria isso, eu ainda tentaria priorizar alimentos ricos em magnésio,
Por isso seriam alimentos como vegetais de folhas verdes, leguminosas, nozes e laticínios. Mas saiba que mesmo uma boa dieta hoje dá-lhe menos magnésio do que os mesmos alimentos davam às pessoas no passado. Por essa razão, muitas pessoas realmente beneficiariam de tomar um suplemento de magnésio. E isso é definitivamente algo a discutir com o seu médico, Dr. Duarte Pereira, se tiver pressão alta. Há uma meta-análise recente de 38 ensaios clínicos randomizados que descobriu que a suplementação de magnésio ou com uma dose mediana de 365 mg por dia durante 12 semanas teve reduções pequenas, mas significativas na pressão arterial sistólica e diastólica. E o efeito de redução da pressão arterial foi ainda maior em pessoas com pressão alta que estão a tomar medicamentos. Nessa população, a suplementação de magnésio resultou numa queda de quase 8 milímetros de mercúrio na pressão arterial sistólica. Agora vamos falar sobre a insulina, porque a insulina é uma das hormonas de pressão arterial mais subestimadas. Quando os níveis de insulina estão elevados, os rins começam a reter sódio. Eles simplesmente param de o libertar e, como resultado, os seus rins retêm o sódio e a água, e isso, por sua vez, faz a sua pressão arterial subir. E isto acontece mesmo que a ingestão de sódio não tenha mudado em nada. É por isso que as pessoas com resistência à insulina pré-diabetes, ou diabetes tipo 2, frequentemente acabam com pressão alta. E também é por isso que a pressão arterial muitas vezes melhora quando os níveis de insulina caem, mesmo antes de alguém perder muito peso. Portanto, esta é outra razão pela qual cortar alimentos processados, hidratos de carbono refinados e açúcares ajuda a sua pressão arterial ainda mais do que uma dieta com pouco sal. O sal, ou sódio, pode aumentar temporariamente a sua pressão arterial, mas são os níveis de insulina persistentemente elevados que transformam isso num problema crónico. E é também aqui que a frutose entra em cena. A frutose é apenas um açúcar simples que é usado como adoçante ou como conservante em muitos dos alimentos processados. E eu costumo falar muito sobre os problemas de ingerir demasiada frutose nos meus outros vídeos no canal Longa Vida, especialmente quando se trata de fígado gordo ou quando consome muita frutose de alimentos ou bebidas processadas bem, então o seu corpo produz muito mais ácido úrico. E essa é uma das coisas que causa pressão alta, porque o alto nível de ácido úrico interfere com o óxido nítrico, supostamente deveria manter os seus vasos sanguíneos relaxados e também torna os vasos sanguíneos mais rígidos e torna muito mais desafiador para os seus rins livrarem-se do sódio. O ácido úrico é, na verdade, uma das análises que verifico rotineiramente em todos os meus pacientes, especialmente se tiverem pressão alta, e tenho visto muitos casos em que a pressão arterial volta ao normal simplesmente ao reduzir a frutose e diminuir o ácido úrico. E se a dieta por si só não for suficiente, por vezes usamos um medicamento chamado halopurinol, que a maioria das pessoas conhece para a gota, mas também pode ajudar com a pressão arterial se for o ácido úrico a causa. Mas o ponto principal é este: se cortar os açúcares e se cortar os alimentos processados. Bem, isso ajuda tanto a sua resistência à insulina quanto os seus altos níveis de ácido úrico. E é bastante notável como corrigir apenas estas duas coisas pode reverter rapidamente a sua pressão arterial, mesmo sem os medicamentos típicos para a pressão arterial. E este é o tema que continuará a notar-me. A pressão alta não é causada por um grande erro ou uma grande razão. Na maioria das vezes é causada por muitos pequenos stresses fisiológicos que simplesmente somam para causar grandes problemas. Agora, outra peça importante do puzzle, que muitas vezes é ignorada, é o potássio. Portanto, o potássio atua em dois lugares principais do seu corpo. Primeiro, atua nos seus vasos sanguíneos e nos seus rins. O potássio ajuda os vasos sanguíneos a relaxarem e diz aos seus rins para se livrarem do sódio extra na urina. Assim, basicamente, neutraliza a retenção de sódio, o que, por sua vez, diminui a pressão dentro dos seus vasos sanguíneos.
E, em segundo lugar, o potássio também atua no seu cérebro. Então, quando os níveis de potássio sobem, especialmente no cérebro e no fluido cérebro-espinal, isso reduz a atividade do nervo simpático, que é basicamente o seu sistema de luta ou fuga, o sistema que normalmente aumenta a sua pressão arterial sob stress. Portanto, ao acalmar esse sinal, o potássio ajuda a silenciar o sistema nervoso e reduz as hormonas que normalmente aumentam a pressão arterial. E a razão pela qual menciono isto é porque as nossas dietas modernas típicas são muito pobres em potássio e muito ricas em sódio, o que é o oposto do que apoia uma pressão arterial saudável, e apenas este desequilíbrio pode empurrar a sua pressão arterial para cima, mesmo que a sua ingestão total de sódio não pareça tão alta. E depois, quando combina baixo potássio com alta insulina, alto ácido úrico e baixo magnésio bem, esta é a tempestade perfeita que faz o seu corpo reter sódio e mantém a sua pressão arterial elevada ao longo do tempo. Então, se quiser adicionar mais potássio à sua rotina, bem, os meus alimentos favoritos seriam os vegetais de raiz. Portanto, seriam coisas como batatas ou batatas doces e depois frutos de videira e rasteiros como tomates, pepinos e berinjelas. Vegetais de folhas verdes como os espinafres também são ricos em potássio, e não se esqueça das leguminosas como o grão de bico, o feijão e as ervilhas. E essas coisas também lhe darão muita fibra boa. E já agora, se estiver a prestar atenção, muitos destes alimentos também o ajudariam a obter mais magnésio para que obtenha um duplo benefício. Agora, esta não é uma lista completa de todas as coisas que podem aumentar a sua pressão arterial. Do que não falámos foi de como outras deficiências de micronutrientes ou vitaminas também podem desempenhar um papel. Portanto, seriam coisas como a vitamina D ou a B12. Não falámos sobre a homocisteína, porque isso também importa. E o mesmo acontece com o stress, o sono, e até mesmo distúrbios endócrinos secundários, como o hiperaldosteronismo primário, o que na verdade aparece em cerca de 8 a 20% dos casos de pressão alta resistente. Mas vou aprofundar esses tópicos nos meus próximos vídeos. A principal lição é abordar estes fatores precocemente antes que os danos nos vasos sanguíneos se instalem. Porque uma vez que os danos se acumulam e os seus vasos sanguíneos se tornam rígidos e perdem elasticidade bem, é aí que a pressão alta se torna muito mais difícil de reverter. Espero que isto seja útil, mantenha-se saudável e vemo-nos no próximo.